1 Timóteo, capítulo. Eu sei que os jovens e os adolescentes estão quase sendo arrebatados, né? Eles passaram a noite inteira aqui, brincando, se divertindo na presença de Deus. Eu falei, pô, desce, eu e você, a gente não aguenta mais isso não, né? Eu fui viajar para a Bahia, e eu vou ter que, durante um bom tempo ainda, meus irmãos, durante a semana, fazer viagens pela empresa. A empresa está exigindo isso de mim e eu tenho que fazer, não tem jeito. Mas é uma forma de eu trabalhar e levar o evangelho para muita gente. E eu fiquei da quarta para quinta, eu acordei a quarta às 7 da manhã, trabalhei o dia inteiro. Quando era 8 horas da noite, estava em Alagoinhas, na Bahia, né? Cidade bonita, meu irmão. Conhece, irmão? Bonita a cidade, né? Fui lá atender um cliente. E o voo era 3 da manhã. Então a gente não dormiu. 3 da manhã, tinham 2 horas lá no aeroporto. Aí embarcamos. Depois fomos para Brasília fazer a conexão. De Brasília descemos, entramos para outro avião e viemos. Então a gente cochilou. E aí você despertou, durante o dia você vai trabalhando, né? Depois do almoço, meus irmãos, o corpo começou a tremer, os olhos começou a piscar, daí tive que deitar. Então a gente, quando é muito jovem, assim, com esses pequenos aí, consegue. De uma certa idade a gente não consegue mais, né? 1 Timóteo, capítulo 4, verso de 1 a 3. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Vamos ler o 4 e o 5 também. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, essa palavra santa e fiel, meu Pai, que me traz verdades expressas aos nossos corações sobre o que está acontecendo hoje em dia. Peço a Ti, Santo Espírito, que o Senhor venha tocar na minha vida e que venha trazer na minha memória, na minha mente, tudo aquilo que eu deva falar nesta manhã, e que essa manhã seja uma manhã de libertação para as nossas almas, seja uma manhã de avivamento para o nosso Santo, para o Espírito que está em nós. Seu Santo Espírito faça essa grande obra, Pai, que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Glorificando ao Senhor, podeis assentar. Meus irmãos, nós estamos na nossa série. Se o nosso irmão Hélio conseguir colocar aí o nosso layout, está aí já, né? Nós estamos no penúltimo tema, ok? Hoje eu vou falar sobre apostasia e domingo que vem sobre falta de perdão. Se você entrar no YouTube da igreja, tem a playlist com as outras mensagens. Então teremos, a partir de semana que vem, já a playlist completa. Não deixa de ser um estudo para todos nós. Amém? Glória a Deus. Então, apostasia. O pastor está falando isso porque não, já foi marcado isso há quase 2 meses atrás. Então hoje está determinado a ser o dia falar sobre apostasia. Mas essa palavra está falando muito comigo. Então, meus irmãos, é Deus falando contigo. Amém? Isso é um tema muito sério, meus irmãos. A apostasia, se apostatar da fé. O que quer dizer apostatar-se da fé? Apostatar-se em grego quer dizer apostasis, que significa estar longe de. Em termos bíblicos, quando apostasia significa rejeitar Deus. Quando uma pessoa conhece Jesus, mas depois se afasta, decide rejeitá-lo, isto é a apostasia. A apostasia é uma coisa muito séria, porque a pessoa conhece a verdade, mas decide acreditar em uma mentira. Então, apostatar-se é se desviar da verdade. Apostatar-se é quando a pessoa conhece, ela tem a fagulha da presença do Santo Espírito de Deus, ela tem um encontro com o Senhor, ela tem a emoção de ter tido um encontro com o Pai, começa a caminhar com Deus,
mas por alguns motivos na caminhada se afasta dos caminhos do Senhor, ao ponto de rejeitar e não suportar alguém falar para ele que está certo ou está errado, o caminho que ele deve trilhar, e isso é apostatar-se da fé. Existe essa apostasia, existe outra que nós vamos no decorrer da mensagem eu vou falar. Mas fato é que hoje em dia é um grande mal que está acontecendo. Muitas pessoas que tiveram o privilégio de conhecer o Evangelho, tiveram o privilégio de caminhar com Cristo, eles acabam se desviando do caminho por N motivos. Amém? Primeira coisa que nós devemos... O grande problema que há na apostasia, eu acho que quando ela gera, está lá atrás. É quando a pessoa tem que se encontrar primeiro com Cristo. São os seus alicerces da fé evangélica. Eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de ver alguns vídeos de construções mal construídas. Teve no ano de 1900, na década de 80, lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, era os mais antigos, vamos saber me explicar melhor. Tinha um construtor, Sérgio Maia, se não me engano, que ele construiu os prédios para a areia da praia. Foi isso que você falou? É isso mesmo, né? O que aconteceu? Caiu um monte de prédio, matou muitas pessoas. Esses anos atrás, na 25 de março, também uma construção lá caiu abaixo. No México, esses dias, um shopping lindo que construíram, os arquitetos não fizeram direito, era um shopping lindo assim, e não tinha estrutura para segurar, tinha toda uma arquitetura, uma engenharia, e começou a trincar os vidros. Daqui a pouco, caiu tudo, desmoronou. Então, no vídeo mexe a gente vê fundações mal construídas, gera um problema gigantesco na frente que põe um prédio abaixo, uma casa abaixo. Andando pelas nossas andanças aí pelo morro, pelos morros aqui em perto, tem uma casa que tem uns 3, 4 andares, e a coluna é 1/3 dessa que nós temos aqui na igreja, que sustenta tudo aquilo. E quando eu olho para aquilo, eu falo: Senhor, existem bons anjos segurando essa casa. Mas fato é, meus irmãos, que quando se faz uma construção, é necessário primeiro fazer um alicerce muito bem feito, o baldrame e assim por diante, para que ela tenha sustentação para aguentar os períodos de muitos anos que a construção estará sobre ela. E uma coisa que nós devemos fazer quando a gente decide a caminhar com Cristo, sabe o que é? Jesus fala isso lá em Lucas, capítulo de número 14, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 14, do verso 21 ao verso número 30. Olha que verdade linda. Lucas 14, 25 a 30 diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Verso 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? O que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Toda vez que eu me predisponho a entrar em algum projeto, eu tenho que estar disposto a ir até o fim. Eu tenho que saber o ônus e o bônus dessa minha decisão. Quando eu decido a caminhar com Cristo, eu não posso fazer isso pelo único motivo da emoção. A estar naquele culto foi tão maravilhoso, eu senti, entreguei a vida a Cristo. Todo começo, meus irmãos, de caminhada no Evangelho, como a gente diz, esse primeiro amor,
é algo sobrenatural, é ou não é, meu irmão? Você prega para todo mundo, você ministra a palavra para até o cachorro, se estiver olhando para você ministra para ele. Mas o fato é que essa base, essa estrutura, ela tem que ser muito bem firmada. O que Jesus está falando? Quando for fazer uma torre, uma casa, uma construção, faz a conta antes, para saber se você vai conseguir construir, para que as pessoas, ao passar, e você não tenha tido a condição de terminá-la, não zombe de você. O que ele está querendo dizer com isso? Quando aquela pessoa, eu e você, decidimos caminhar com Cristo, é uma decisão por toda a nossa vida. Não é por uma moda, não é por uma situação, não é por uma emoção. Nós temos que estar disposto a caminhar com Cristo ao ponto de amar a Cristo mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. Não foi isso que ele falou? Tem que não amar pai, mãe, filho, periquito, bens, mais do que a mim. Não é digno de seguir. Caminhar com Cristo, meus irmãos, seguir o Evangelho na sua essência, na sua verdade, não é para qualquer pessoa. Não é. Se você decide a caminhar com Cristo, seja disposto a ser na alegria e na tristeza, como diz no matrimônio, na alegria e na doença. Só que a morte não nos separará do nosso Senhor, somente será o elo que vamos romper aqui para a eternidade com Ele. Aleluia. Primeira coisa, para a pessoa se vacinar contra a apostasia, é compreender a decisão que ele e ela está tomando. E cabe a nós, pastores, líderes, evangelistas, irmãos e irmãs, nós temos que falar a verdade para esse irmão e essa irmã. O evangelismo não pode ser uma mentira. Nós não podemos, vem para Cristo, sua vida vai mudar radicalmente, tudo vai muito bem, nunca mais vai vir desemprego na sua porta, nunca mais você vai ficar doente, vai ser só um mar de rosa. É verdade, irmão? É verdade. Quando eu decido caminhar com Cristo, eu compro uma briga com os demônios, eu compro uma briga ferrenha contra Satanás, e os dias são entre montanhas e vales, são dias de extremas alegria e felicidade, são dias de extremas tristezas também. Primeira coisa que deve ocorrer para que nós venhamos nos afastar da apostasia é compreender o caminho que nós estamos trilhando. A nossa base, o nosso alicerce não pode ser nessa terra e nem nos manjares dessa terra. A nossa cidade não é aqui, a nossa cidade é Nova Jerusalém. Aleluia, louvado seja Deus. Os manjares não são esse mundo. Mas pastor, é errado? Não é errado não, filho, é ótimo. É ótimo você viajar, é ótimo você passear, é ótimo você ter um carro melhor, morar bem, tudo isso é ótimo, é excelente, mas não é o melhor de Deus. A pessoa quer caminhar com Cristo, inicia a caminhada com um desejo pelo eterno. Paulo vai falar em uma das suas cartas que aquele que espera desse mundo é um dos mais desgraçados que existem. Olha que palavra forte isso. Primeira coisa, assumir o compromisso de caminhar com Cristo. Eu tenho que ter a decisão de ir até o fim. A decisão do caminho não vai ser fácil, mas eu amo tanto o Senhor Jesus, que ainda que a figueira não floresça, que não há fruto na vide, que o produto do campo minda, ainda que venha a tristeza, ainda que venha a perda, ainda que venha o dia triste, mesmo assim adorarei e glorificarei o Deus da minha salvação. Essa é a decisão que a gente tem que ter. Existem missionários
que tem caminhado no mundo, na Ásia, na África, no Oriente Médio, e tem vivenciado o mover de Deus, meus irmãos. Deus está dando sonhos a muçulmanos e revelando quem Ele é. Existem muçulmanos acordando e entregando a vida a Jesus Cristo. Pastor Tiquinho, quando esteve aqui, contou alguns casos para mim, que tem muçulmanos que ao fazer a sua oração, eles fazem oração 3 vezes ao dia, eles colocam um tapete, e ao dobrar o joelho naquele tapete, diz que um dos muçulmanos, ao estar orando a Alá, como ele abre os seus olhos, ele vê a imagem, e ele tem a certeza que a imagem de Jesus se converte naquele local. Mas pela decisão desses homens, ao largar o islamismo, eles tomam uma decisão, meus irmãos, com a consciência que a família vai abandonar, que os filhos não verá mais, que eles vão sair só com a roupa do corpo, mas com a certeza sincera no coração, que agora está servindo o Deus verdadeiro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que falar, meus queridos? Para uma irmã em Cristo, que ao entregar a vida ao Senhor Jesus, ela foi despejada de casa, e seus familiares, não contentes com isso, colocou ela para morar dentro de um container lá no Egito. Você tem ideia quantos graus você faz dentro de um container, que é todo de ferro? Fernanda Brum, serva de Deus, ficou sabendo disso, fez uma campanha para que viesse tirar essa mulher de lá, e acionou as embaixadas e conseguiu tirar essa mulher de lá e trouxe para cá, trouxe para a casa dela. E alguns dias essa mulher olhou para a Fernanda Brum e falou assim: minha irmã, aqui é muito bom, só que eu prefiro voltar àquele container, porque naquele container eu tive experiências maravilhosas com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A decisão, filhos, Glória a Deus. nós temos que ter essa decisão de saber que quando eu assumo o compromisso de seguir ao Senhor Jesus Cristo, tem que ser na alegria e na tristeza. Pode ser que quando você entregue sua vida a Cristo, Deus tire de você todos os seus amigos, supostos amigos. Quantas vezes, não foi nenhuma nem 2 vezes, e eu acho que o pastor também já aconteceu isso. Vem alguém falar: mas pastor, agora que eu aceitei a Cristo, parece que tudo está dando errado. Filhos, eu quero te falar algo muito sério. Nós somos o barro, Deus é o oleiro. Para Ele encher você da presença dele, é necessário quebrar o vaso. E quebrar o vaso dói. Sabe por quê? Porque depois Ele vai moldar um vaso de honra para Ele. Aleluia. Seguir a Cristo, meus irmãos, é decisão. Além disso, o que leva as pessoas a se afastarem da fé? Mateus 24, verso de número 12. Podemos ler o verso 11 e 12. Amém? E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Primeiro nós vimos que esse alicerce não sendo bem feito, a pessoa tem uma grande probabilidade de se apostatar da fé. Os outros sinais, as outras coisas que podem fazer a pessoa se afastar da fé, a primeira coisa delas, dentre essas, é a decepção. A pessoa se decepcionar. A decepção é um negócio muito sério. Eu confio a minha fé em uma pessoa, não em Deus. Eu confio minha fé em uma pessoa. E essa pessoa, para mim, ela é perfeita. Se os irmãos confiarem e fazer balizar a vossa fé no pastor Alcova, certamente uma hora ou outra vocês vão se decepcionar, porque
porque eu sou falho. E quando a gente cria a nossa fé, e assim a gente alicerça a nossa fé em alguém, em alguma instituição, a gente acaba muitas vezes nos decepcionando. E aí eu me revolto porque aquele pastor é um safado, aquela instituição descobri que só quer tirar dinheiro de todo mundo, e eu me revolto e eu não quero mais saber de crente. A minha pergunta é: o que Jesus tem a ver com isso? O que Jesus tem a ver com a sua escolha, a escolha errada? Paulo ele vai aconselhar para que a gente se desvie de quando a gente vê alguma pessoa falando o que é errado. Ah, pastor, mas se eu sair de tal igreja, eu vou ser amaldiçoado. Não há maldição sem causa, filhos. Não há maldição sem causa. Quando o alicerce está em Jesus, ainda que o líder, uma instituição, toda uma cidade, toda uma igreja, toda uma multidão de igrejas se corrompa, eu jamais vou me corromper. Então, quando minha fé está em Jesus, a decepção não faz eu tropeçar na fé. Segunda coisa que faz a pessoa desanimar na fé, a falta de amor ao redor. É quando é ministrado uma coisa e é vivenciado outra. Cadê o Dito? Está por aí? Não. Nós estávamos lá na festinha do Arthur e nós entramos no espaço lá do Horto Florestal, e é aquele espaço onde tem aula, bem legal a estrutura lá, né? E tem aulas de jiu-jitsu, tem aula de Muay Thai e assim por diante. Eu entrei ali para ver a estrutura, para ver lá os tatames, tal, e papo vai vendo o professor, e aí o professor começou a conhecer a Bíblia, meu irmão. E papo vai de Bíblia, papo vem de Bíblia, e a gente fala, e papo vai, papo vem. E eu comecei a falar de Jesus para ele. E aí, apertando, ele confessou que ele era um ex-padre. Ele se revoltou. Ele participou de uma igreja evangélica e ele não acreditava em nada disso. E ele, com muita calma, muita sabedoria, começou a falar de Jesus. Eu terminei orando por ele e pela esposa dele. As pessoas, meus irmãos, que elas estão com a esperança tão viva de que no meio nosso só exala amor, quando ela vê quando ela vê o contrário disso, ela desanima ao ponto de abandonar tudo. Meus irmãos, eu poderia ter abandonado tudo. Eu tinha até motivos plausíveis para que fizesse isso. E não haveria um julgamento, porque, poxa, se aconteceu isso. Mas eu decidi, junto com os irmãos, a viver o sonho de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Se a gente chegou até aqui 10 anos, é porque lá atrás a gente decidiu servir ao Senhor, independente da situação, independente das pessoas, independente das apostasias que a gente viu ao nosso redor. E se não tivéssemos tomado essa atitude, o que seria da nossa vida, meus irmãos? Quantas pessoas que se apostataram da fé por uma aparente falta de amor ao seu redor e hoje estão pagando um alto preço em suas vidas. Tem um pastor muito amigo meu, muito chegado, foi o pastor meu do John, do Davi. Eu vi aquele pastor ser usado por Deus de uma forma extraordinária. As sextas-feiras era culto de libertação. Não concordo muito, mas na época aprendi desse jeito. Eu não sei se o Johnny vai lembrar que era uma multidão naquela igreja. E quando ele falava em nome de Jesus, quantos endemoniados caíram, gente?
Sabe quem ia lá expulsar os demônios? Os diáconos, os obreiros. Era uma coisa sobrenatural, a unção na vida daquele pastor. Hoje em dia eu entro no Facebook dele, ele está com a camisa do Corinthians, não que seja por isso, né? Mas no meio do churrasco, no meio da bagunça. Eu fui conversar com ele um tempo atrás. Ele me contou o que aconteceu com ele. Foi triste. O que aconteceu com ele foi triste. Além da decepção que ele teve no ministério, depois começou uma obra junto, e os irmãos, ele foi traído pela esposa dele, e a esposa dele saiu de casa. Semana depois ele passa em frente à casa dele, está a esposa com o amante e os filhos lá dentro. Ele se afasta da igreja, e quando ele falou que não conseguia conviver com aquilo, ele precisava de um tempo. Quando ele volta à igreja, a igreja estava mudada com outro líder sem ele saber. Ele se revolta mesmo, ele se revoltou e se revoltou. Apostatou-se da. Eu não posso deixar que as desilusões, eu não posso deixar o que acontece ao meu redor interfira na minha comunhão com Deus. Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus é vítima de tudo isso. Sabia disso, que Jesus é vítima? E se você abandonar, é mais uma decepção para Jesus Cristo. Oremos por esses irmãos. A falta de congregar, meus irmãos, nos faz apostatar-se da fé. Essa comunhão santa, ela tem um poder sobrenatural no mundo espiritual. Não é a igreja, não são as quatro paredes, é a comunhão entre nós. Essa oração que nós tivemos agora há pouco, isso tem um poder extraordinário no mundo espiritual. Essa palavra que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor reunida. Como uma pessoa sozinha, isolada, é uma presa fácil ao diabo. O congregar, o estar junto, estar em comunhão, em vir para ouvir a palavra, fazer essa metanoia, essa mudança de mente, reconhecer que estamos errados e precisamos mudar. Estar na oração com os irmãos, obras de evangelismo, em todas as atividades. Eu falo isso para os irmãos, eu venho primeiro por causa de mim. Eu tenho que estar aqui por causa de mim. Eu preciso me fortalecer na fé. Eu preciso. Essa semana eu estive viajando, sem vir aqui já não é legal. Não é legal. E sente falta. Essa comunhão, filhos, faz toda a diferença. Eu desvio de apostatar-se da fé quando eu tenho comunhão com meus irmãos, quando eu congrego junto com meus irmãos. Amém? Quarto, Gálatas, capítulo de número 5. Quem está compreendendo? Pode dar uma glória a Deus aí, meu irmão. Gálatas, capítulo número 5, do verso 16 a 21. Diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus, é a mesma coisa. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas próprias paixões e consciências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros.
Se tem algo que faz a pessoa se apostatar da fé, é o pecado, é alimentar a nossa carne. Você tem que ter a consciência que existe a vontade da carne e a vontade do Espírito. Quem vai ter mais ânimo e força nessa batalha da carne com o Espírito? Aquele ao qual você alimentar mais. Simples desse jeito. Filho, tu és santo. Sabe o que quer dizer santo? É separado. Você não pode servir a Jesus, servir a Mamon, ao mundo, fazer a vontade da sua carne. A concupiscência da carne é o desejo carnal. E Satanás arma vários tipos de armadilha para querer acabar contigo. Ele não sossega. Esse Hulk que dá dentro de nós, da carne, quer ser manifesto. Ele tem que se desviar do mal. Sabe o que é desviar do mal? Vou dar um caso para vocês. Daí eu desço, nós fomos lá para Brasília, uns anos atrás. E temos que ir de novo lá. Fomos lá em Brasília, pegamos um hotel, tá? E para quem não sabe, Brasília é uma cidade dormitório, né? Ou seja, aqueles que pensam que trabalham durante a semana, de terça a quinta, depois vão embora para os seus estados e fica vazio o final de semana. Perto de onde nós estávamos, existia pelo menos 3 ou 4 shoppings vazios, de sábado e domingo. E a gente chega nesse hotel e fala que nós deveríamos ir, não era a recepção, não era no térreo, era no primeiro andar. E a gente teve que ir no primeiro andar resolver não sei o que lá. Quando a gente saiu, desce, a gente vê algumas mulheres dando risada pra gente. Bonitas, tal. E a gente entrou, fez, e depois começou a dar mais risada. Aí caiu a ficha, meus irmãos, que aquele primeiro andar era um prostíbulo. Quando desce, não sai correndo daqui. Vai botando os copos. Se desviar do mal. Aquilo que a gente sabe que vai ferir o Espírito Santo de Deus, a gente se afasta. Você vê na TV, no Zap, assim, né? No Zap, né? Aí tem algumas coisas que não é lícito. Você sabe que não é lícito, mas dá uma vontade de ver. Mas acho que não tem problema, não. Só um pecadinho. Pecado é que nem jiboia pequena. A jiboia pequenininha é tão linda. Aí você vai cuidando da jiboia, alimentando a jiboia. Não tem problema nenhum, não. Depois de 3 anos, ela está de 3 metros e engole. Pecado é do mesmo jeito. Obras da carne, filho. Isso mata. Isso faz a pessoa se apostatar da fé. Não tem como, filhos, aliar. É como água e óleo não se mistura. Santidade com obras da carne. Não tem como. Não é ser religioso, isso é santo. Isso é santo. Então agora eu vou viver no meu quarto em oração, ou no mosteiro, como vivem os monges. É nada, mas daí é história. Daí a pessoa que não consegue vencer a carne tem que se isolar. Duro é vencer a carne no nosso dia a dia. É ou não é? Mas queridos, se eu alimentar o meu espírito, eu consigo vencer tudo isso. Questão de alimentar aquele que é mais forte. Amém? Amém. O que acontece com quem se aposta da fé? 1 Timóteo 1. Estou terminando. 1 Timóteo 1, 18 a 20. Timóteo 1, 18 a 20 assim: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando o qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Existia esse Emineu e Alexandre que eram da fé e naufragaram. Paulo falou que eles naufragaram na fé.
Eles abandonaram a fé. E Paulo deixou uns dias lá ser afrontado pelo diabo, para que houvesse a graça e vida do Pai sobre a vida deles, para que ele voltasse aos caminhos. Meus filhos, quando a gente se aposta da fé, a gente se torna marionete do diabo. Quando a gente nega a nossa fé, nega nosso chamado, Satanás ele pinta embora da nossa vida. Satanás não está para brincadeira. Satanás ele quer acabar contigo, ele quer acabar com a tua família, ele quer acabar com os seus sonhos. Satanás ele quer acabar com essa igreja. Satanás ele quer acabar com tudo. A legalidade para ele, tem até uma ministração sobre isso que eu falo, sobre os alimentos de demônios. Quando ele se aposta da fé, meus irmãos, a gente está negando o Senhor 2 vezes. Existem 2 tipos dentro da igreja de apostasia. O primeiro é aquele que se aposta e vai para outra religião. Fulano era crente, cheio de Espírito Santo, pulava no monte, e agora é espírita. Né, pastor? Pastor não sabe essa história. Fulano era teve uma vez que eu fui ao monte e tinha um irmãozinho pulando e com bandeira e pulava, e cheio de Deus, e pregando revelação e tal. Dali um pouco, bispão, André, você sabe aquele irmão lá? Sei, não. Ih, rapaz, saiu da igreja, passei lá que estava com um bandeiro lá no sambão lá. Aí eu vi que estava evangelizando, não estava não. As músicas não eram de evangelismo. Existe outro tipo pior ainda de apostasia. É aquele que se aposta da fé dentro da igreja. Ele já não acredita em nada que está falando, mas ele usa do seu conhecimento bíblico para manipular as pessoas ao seu favor. Ele usa o seu conhecimento para tirar benefícios dos outros. Esse é um dos piores apóstolos que existem, porque ele está usando o nome de Jesus. Pastor, mas ele fala em nome de Jesus, ela fala em nome de Jesus e milagre acontece. Acontece porque é o nome de Jesus, pela bondade de Deus. Mas quantos líderes que se apostataram da fé? Meu pai fala algo e eu acho que ele tem razão. Ele fala assim, fulano, eu acho que em Deus ele acredita, porque o que ele faz não condiz com o evangelho, não condiz com a consciência, não condiz com a eternidade, não condiz com o juízo. Essa é a santa palavra, meus irmãos. A partir do momento que eu a conheço, eu posso fazer dela uma grande bênção para a vida das pessoas, mas eu posso fazer dela também uma grande armadilha. A gente pode manipular pessoas. Existe curso, você sabia que existe curso para manipular plateia? PNL, expressão corporal, de técnicas, de não sei o quê. Me ofereceram um tempo atrás isso daí, eu olhei bem assim. Me veio só uma vontade de falar algumas coisas, mas eu falei, né? Espírito da temperança da mansidão tome conta, para que eu não fale o que eu tenho que me falar. E aí a pessoa constatou-se da fé. Ela decide fazer do conhecimento dela uma ferramenta do diabo. Lembra o primeiro versículo que a gente falou, que nos últimos dias se apostarão alguns da fé, dando ouvido à doutrina de demônios. Muita coisa que a gente está vendo em muitos altares de igreja são demônios. Mas pastor, tem revelamento, tem revelação, tem Kodak, tem cura, tem libertação. Não bate muito que a pessoa fala com o evangelho, mas tem os sinais. Quem disse? Se até anjo de luz, Satanás ele pode se fazer. Porque tudo isso é muito triste, meus irmãos. Porque tudo isso leva a pessoa para o inferno. Ela perde a salvação dela. Em Apocalipse fala assim, que aquele que for até o fim será salvo. Não é aquele que chegar primeiro, é aquele que for até o fim. Caminhar com Cristo juntos é mais fácil, meus irmãos. Chorando e se alegrando mutuamente é mais fácil.
É mais fácil, meus irmãos. A jornada é difícil, mas junto é mais fácil. Nós temos que ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de leitura bíblica da palavra, de oração, pedir para o Senhor acender essa chama dentro de nós, esse fogo da esperança, essa alegria da salvação, essa chama de querer ganhar almas para o reino de Deus, e outrora houve no passado. É pedir que essa chama tome conta da gente. Fiquei tão feliz esses dias. E o pastor Hernandes, lá do Presbiteriana, gosto muito dele. Gosto mesmo. Homem de Deus, íntegro. Tem algumas pessoas que eu tenho como referência, eu gosto muito. E a Presbiteriana é uma igreja extremamente tradicional. Ele estava falando sobre avivamento. Que lindo ele falou sobre avivamento. Falando sobre fogo. Que Deus se revela no fogo. Deus ama o fogo. Fazemos uma alusão ao fogo realmente. Eu fico vendo às vezes tem uns caras que são doidos, né? É doido. E doido para tudo. Os caras ficam pelados, um casal, e vão pro meio da selva. Aí assim, pelados na selva. E eles ficam pelados, irmão, na selva. Imagine isso, meu irmão. Com cobra, tem crocodilo, tem mosquito. Bruninho sabe, porque ele já ficou não ficou pelado não, né? Esses camaradas ficam numa situação dessa, na selva. E aí, tem duas questões para a pessoa sobreviver e voltar na selva. Eu não fui do exército, mas eu fui nesse programa. Tem duas coisas que é imprescindível: que a pessoa se hidratar bem, tem que ter água potável, e fogo. Não é isso, Bruno? O corpo. Então. E o fogo, você tem que ter fogo. Você pode sofrer de hipotermia. Nas madrugadas, em algumas florestas, faz abaixo de 0. Então tem que fazer o quê? Um fogo. Aí pega os camaradas para fazer fogo. Aí por gravetinho, por frição, não é isso, Bruno? E tenta de tudo quanto é jeito. Só sei, meus irmãos, que ficam às vezes 3, 4 horas, um dia para tentar fazer o fogo. E quando faz, parece que ganharam uma mega cena. Fogo. E aí faz aquela faísquinha, né? Só aquele chaminha bem pequenininha. Aí eles assopram para mais oxigênio. Aí eles pegam e colocam assim, num montoário assim de gravetos secos. Coloca mais daquelas folhagens secas e pega aquele fogaréu. Aí bota os troncos. Quando é uns 30 minutos, irmão, tá um fogaréu. Aquele fogo. Meus irmãos, a fé é assim também. Às vezes é só um foguinho. Às vezes é só uma faísca. Mas se a gente alimentar com a presença de Deus em comunhão, vai virar um grande fogaréu. Amém. A gente tem que alimentar, se alimentar de Deus, se encher de Deus, fazer muitas festas para o Senhor. Como é bom festas como essa, como é bom vigília, como é bom, não é bom uma vida, é bom, irmão, é festa. E Deus nos deu, a igreja também Cristo, uma estrutura para fazer festa. Você não se alegra com isso, meus irmãos? Amém? Houve alguns episódios aí que não foi muito agradável, né? Quebrou as portas. Está melhor, Vinícius? Está bem? Maravilha. Irmãos, Deus nos deu um livramento muito grande, né? Eu quero agradecer a Deus por isso. Os irmãos viram que colocaram o adesivo na porta. Quando os irmãos viram nós tirando ali, mas o que é isso? Está bonito, deixa! Não. O que acontece? Foi colocado da maneira errada. Não da maneira errada. Na medida que estava errado, teve que dar uma gambiarra. E ficou bom, mas para quem conhece não ficou bom. E aí ficou decidido, e a Luciana, que foi casada com meu tio, uma pessoa gente boníssima, falou: não, André, vamos fazer o seguinte, vamos adesivar de novo. Só que para adesivar de novo precisa estar juntinho, para fazer a medição certa.
E aí, tudo bem, só que tinha que fazer naquele dia. O pessoal que faz pra gente não acabou não vindo, ficou de vir e não veio. Aí eu e o Maurício, né? A gente, irmão Maurício, vamos, o Maurício está pronto para toda a obra, vamos. E aí tentamos consertar a porta. Vocês viram que não consertou a porta. Tentamos arrumar a porta, porque tinha que ficar juntinho. A senhora bateu aqui na dela e espatifou, né? Eu me cortei um pouco, o Maurício, o Vinícius cortou um pouco mais, né, Vinícius? Mas graças a Deus, no ovo, poderia ter feito um acidente gravíssimo naquele. Fato é, filhos, que quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos firmes aqui, nós temos a oportunidade na casa do Pai, é difícil a gente se apostatar da fé. Dificilmente a gente vai se desviar da fé. Nós temos que nos perdoar mutuamente, perdoando, nos abraçando, chorando, se alegrando juntos. Nós teremos muitas festas aqui nessa casa de oração, muitas festas. Teremos muita comunhão santa com os pequeninos, com essa comunidade toda. E essa chama vai alimentar cada vez mais. Amém? Se coloquem em pé nesse instante. Agradecer a Deus pelo nosso coral, né? Alex, todos os integrantes do coral. Final do ano está aí, hein? O ensaio ainda mais bonito, mas foi, ontem eu vi lá, ficou bonito. Oxi. Amém? Deus é bom. Feche seus olhos. Os irmãos que estão em casa, estão nos vendo, pode ser que essa palavra falou contigo. Eu não estou aqui para lhe apontar, eu não estou aqui para acusar você de alguma coisa, não. A minha missão é ministrar a palavra, a minha missão é falar a verdade. Se essa palavra falou muito contigo e essa palavra realmente você fala assim, olha, eu tenho vivenciado isso, eu não me apostatei, mas eu estou um passo de me apostatar da fé. Hoje é manhã de cura na alma. Hoje é manhã de avivamento. Hoje é manhã de restauro, de perdão de Deus por eles. Eterno Deus amado Pai, eis aqui, meu Pai, os teus filhos. Eis aqui, meu Pai querido, os meus amados irmãos. Eis aqui, meu Pai, esses que estão nos vendo através do Facebook, aqueles que nos verão através da gravação. Eterno Deus, que esta palavra bendita, abençoada, possa ter entrado nesses corações e faça morada. Não nos deixe desviar da fé, não nos deixe se abalar pela decepção, não nos deixe nos abalarmos pela falta de amor. Porque nós sabemos que estamos vencendo nos últimos dias, que nós vamos estar fortalecidos em Ti, alicerçados em Ti, nessa comunhão santa. E aviva-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor, nos dê um novo ânimo, nos dê uma nova canção nos lábios, e o Teu nome será exaltado e glorificado. Aviva, Deus, nossa família, aviva para ela. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.